Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade então ao estudo do livro do Levítico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, versículos de 1 ao 36, tá? Então convido você a pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, pegue sua caneta, abra no capítulo 8 de Levítico para continuarmos o estudo. A todos vocês que estão inscritos no canal, meu muito obrigado. Obrigado a vocês que compartilham esse vídeo com demais pessoas, né, para que mais e mais pessoas possam se interessar no estudo da Sagrada Escritura, tá? Então, agora nós vamos entrar em uma sessão que vai do capítulo 8 ao capítulo 10. Claro que hoje nós só vamos estudar o 8, como nós estamos fazendo, que é a consagração dos sacerdotes. Então vai do capítulo 8 até o capítulo 10 essa sessão. Mas hoje nós vamos nos deter no capítulo 8 de Levítico, ok? Então, se você já está pronto, vamos fazer a nossa leitura tranquila e calma, para depois estudarmos este capítulo então, ok? Vamos lá então para a leitura do capítulo 8 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: toma Araão e seus filhos, as vestes, o óleo para a unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que o Senhor lhe ordenou. O Senhor e a assembleia fez o que ordenou o Senhor. E a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Araão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Araão com a túnica, o cinto e o manto, pôs sobre ele o efode e cingiu-o com o cinto do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim e os tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou além disso o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu-o com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Araão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Araão e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Araão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou.
fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Araão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Araão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Araão e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Araão. Pôs-lhes o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálux do pé direito. E depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocadas diante do Senhor, um bolo assado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Araão e de seus filhos para agitá-los, como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor, a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Araão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim a Araão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: cozei a carne à entrada da tenda de reunião.
ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, o queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado por meio de Moisés. Aí, a leitura então do capítulo 8 de Levíticos, uma leitura um tanto quanto extensa, rica de detalhes, né? E vocês podem notar que muitos animais sacrificados, eles usavam muitos animais em sacrifícios, cada um para um rito. Embora o rito fosse o mesmo para todos, né, os sacrifícios, os holocaustos, as oblações, né, como nós temos visto no estudo do livro do Levítico. Então, o capítulo 8 nos fala da unção de Arão e dos seus filhos como sacerdotes, tá? Vamos lá então. Neste capítulo, descreve 2 cerimônias diferentes, embora relacionadas entre si. São 2 cerimônias diferentes, se vocês notaram aqui neste capítulo. Porém, elas têm uma ligação muito forte entre si, tá? Primeira, a consagração do altar e do tabernáculo e de Arão como sumo sacerdote. Está dos versículos 6 ao versículo 12 deste capítulo que estamos estudando. É o primeiro. A segunda cerimônia é a consagração, ou, como nós conhecemos hoje, a ordenação sacerdotal de Arão e de seus filhos, mediante uma série de ritos sacrificais e de purificação que se estendem ao longo de 7 dias, como nós vimos aqui também. Vai do versículo 13 até o último versículo deste capítulo, o versículo 36. Então nós vimos que o rito de consagração ou de ordenação sacerdotal, ele percorre 7 dias. E isso é intencional. E nós vamos ver depois sobre isso, tá? Então, acontece muitos sacrifícios, muitos ritos sacrificais para que tudo isso seja celebrado com a maior honra possível diante de Deus, tá? Vamos lá então, vamos dar sequência aqui. Os servidores do culto, portanto, acabam sendo tão sagrados quanto os objetos. Então, se vocês puderam notar na leitura que fizemos, ou se você quiser retomar essa leitura depois, olha como era, né, o rito da unção, da purificação, da preparação dos servidores do culto. Quem são os servidores do culto? Os sacerdotes. Tá? Então, aqui em Levíticos, a gente nota que eles acabam sendo tão sagrados quanto os objetos.
e o lugar mesmo, e o lugar dos sacrifícios, tá? Quanto todo o espaço. Daí os ritos de oblações e de unções, que nós vemos também. Também nós vemos a vestimenta, né? A vestimenta e os paramentos especiais dos sumos sacerdotes, que já foram descritos anteriormente em Êxodo. Vocês podem recordar isso. Êxodo 29, de 1 a 37. Os paramentos, as vestimentas, como deveria ser, dos sumos sacerdotes, que coincidem com os quais foram investidos o sumo sacerdote depois do exílio. Então, depois do exílio, os sumos sacerdotes foram revestidos com esses paramentos, iguaizinhos, tá? Tudo está ambientado, como vocês puderam notar também aqui, tudo está ligado, ambientado no Sinai. Tudo está acontecendo aos pés do Monte Sinai. Por quê? Porque quando se ambienta todo esse rito, a organização do culto aos pés do Monte Sinai, se dá a cada detalhe um caráter do culto, o culto também em si, melhor dizendo, tudo isso se dá um caráter divino. Ele tem a aprovação de Deus, né? Aos pés do Monte Sinai. Então, tudo isso, neste ambiente, neste cenário, né? Neste contexto do capítulo 8 que nós estamos estudando, tudo acontece aos pés do Monte Sinai para dar um caráter divino. Disposições transmitidas por intermédio de Moisés. Tudo isso foi feito através de Moisés. Pode ver que em determinado momento o próprio Moisés imola um animal em sacrifício, tá? E isso está no versículo 14 e 15. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Versículo 15. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Então Moisés aqui é o grande mediador entre Deus e Israel. Então tudo isso acontece para ter um caráter divino e uma aprovação de Deus, podemos dizer assim, e uma aprovação do próprio povo, porque é obra divina. Tudo isso é ordem de Deus, como diz aqui no capítulo 8. Então, para dar esse caráter, essa veracidade, tudo é reportado aos pés do Monte Sinai, tá? Então, neste capítulo 8, nós temos então a consagração de Arão e de seus filhos mediante a muitos ritos sacrificais, tá? E muito importante recordar também, é bom frisar mais uma vez, que tudo isso acontece aos pés do Monte Sinai para dar um caráter divino em tudo isso, no culto e em todos os detalhes do culto, tá? Embora tudo isso tenha se organizado depois ou durante o exílio ou depois do exílio, quando o povo começou então a organizar o seu culto. O povo de Israel começou a organizar o seu culto a Deus de maneira mais detalhada, tá? Então esse é o estudo do capítulo 8, propriamente dito. O capítulo 9, que nós vamos entrar, nós vamos ver os primeiros sacrifícios dos sacerdotes,
tá? E também muito interessante de notar este capítulo 9, que tem muita ligação com outras passagens bíblicas, que nós vamos estudar também no próximo capítulo, tá bom? Então espero vocês, espero que tenham gostado. É um capítulo extenso de leitura que nós estudamos hoje, que é o capítulo 8, porém ele tem pouco conteúdo, vamos dizer assim, para que a gente entre muito em detalhes. São detalhes que nós já vimos em capítulos passados, mas nós não podemos perder o fio da meada. Por isso que nós devemos estudar capítulo por capítulo, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse estudo e espero vocês para o próximo, para o capítulo 9, ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro.